E já para começar aqui, falando de saúde da mulher, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar até o porquê acontece mais em mulheres esse problema, mas eu recebo aqui hoje os irmãos Garcia. Já tá pegando, viu, doutores? Já tá pegando aí os irmãos Garcia. Quem tá aqui comigo é o doutor Renan e o doutor Leandro também Garcia, da clínica, né? Da Clínica de Cirurgia Plástica Garcia, de Presidente Prudente, mais novo parceiro aqui do Banho de Mulher. Primeiro, a gente tá muito feliz, viu? Semana passada já foi um sucesso. Sim, sem dúvida. A gente que agradece sempre a presença de vocês. Agora, vamos lá. Cirurgia de lipedema. Falei certo? Exatamente. O que seria isso, doutor? O lipedema é uma doença que foi caracterizada há poucos anos. A OMS caracterizou como uma doença tem mais ou menos um ano. Muitas pacientes sempre tiveram um acúmulo maior de gordura nas pernas, nos braços, nas coxas. E essa gordura, ela não é apenas uma gordura normal, ela é uma gordura inflamada. Olha só. E isso pode acontecer ao longo da vida ou em algum período específico? Como que essa gordura vem acontecendo? É ao longo de toda a vida mesmo? Ou algumas pessoas, até por genética, são mais propensas a esse problema? Exatamente. É uma doença genética que ela é desencadeada por gatilhos hormonais, principalmente pelo estrógeno. Olha, então muito importante a gente explicar como acontece. Surge normalmente na puberdade ou em outros momentos da vida da mulher, onde esse hormônio aumenta e aí esse acúmulo ele se inicia. Perfeito. Doutor Leandro, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Por que está tão em alta? A mulherada viu que agora tem jeito? Porque quando a gente abre lá na internet, a gente procura, a gente vê que está muito em alta esse tema, né? Foi uma luz no fim do túnel aí para a mulherada? Até muito pouco tempo atrás, essas mulheres, elas já tinham lipedema, né? Só que não eram diagnosticadas. Eram mulheres que achavam que tinham uma tendência a acumular mais gordura na região das coxas, nas panturrilhas, porém elas faziam dieta e exercícios físicos, mas não eram suficientes para diminuir as medidas dessas regiões. Ah, entendi, perfeito. E como foi descoberto como uma doença, agora, questão de um ano para cá, já temos tratamento. Importante frisar isso, que não é somente estética, né? Beleza, ajuda na estética, mas é saúde. Sem dúvida, é uma doença. Como doenças, existem outros sintomas que são muito graves. Muitas pacientes portam dores crônicas, dores todo dia. Às vezes, do marido relar, do gato passar no colo. São algumas queixas frequentes no consultório. Também pode surgir roxos espontâneos e problemas articulares, dificuldades de mobilizar essa perna. Então, é uma doença séria que precisa ser tratada. Então, vou mostrar aí para a mulherada, pessoal de casa, saber identificar, né? Pode colocar na tela para mim, fazendo favores, tá? Ah lá, seria mais ou menos ali naquela região. Exatamente. Nessa região, onde é uma das regiões que ocorre o acúmulo, né? Mas também de maneira de 360 graus, em toda a coxa. Tem até graus, né? Daqui a pouquinho. Exatamente. A gente vai mostrar na próxima imagem, tá? Pode passar para mim. Tem ali um pouquinho pra gente ver a diferença, né? Entender também ali. E por quê? Já vou emendar nessa pergunta. Por que as mulheres que sofrem mais? Por conta dos hormônios mesmo? Por conta dos hormônios. Ambos, homens e mulheres, podem ter a genética pro lipedema, porém vai ser no corpo da mulher onde o hormônio estrógeno, por causa dos ovários, é aumentado, né, em que essa doença vai se desencadear. Perfeito. Tem uma imagem aí que é dos graus, acho que é a próxima, coloca na tela pra gente. Isso, gostaria que o doutor explicasse pra gente ali. Perfeito. Então, o grau 1 é quando ocorre algum acúmulo leve nas coxas, sem muita irregularidade e com poucos sintomas. No grau 2, já começa a ter um volume maior e um nível maior de regularidade. A partir do grau 3, esse acúmulo, ele passa do nível dos joelhos, acumula na panturrilha, formando... Toda a perna. Toda a perna. No desenho, aquele estreitamento ali no tornozelo é muito característico do lipedema. Olha só. E até o grau 4, né, que é o grau mais avançado, onde às vezes tem um acúmulo, alguma obesidade junto. E é muito importante frisar que a paciente grau 1 não necessariamente vai chegar no grau 4. Perfeito. E o tratamento tá para impedir essa evolução. Então, é muito importante falar isso, porque quando a mulher já está lá no estágio 3 ou 4, por exemplo, tem solução. Mas se ela estiver lá no estágio 1, ela consegue até prevenir. Sem dúvida. Olha, que bacana, muito interessante. Daqui a pouquinho você vai entender para quem
então é indicado, né? Em quais situações essa cirurgia é indicada? E falar um pouquinho também do pós, né? A gente tá falando que tem solução, mas e o pós? Como que isso é feito? Quanto tempo, né? Dura o pós? E aproveita o intervalo para mandar também aqui a sua pergunta pra gente. Aproveitar que a gente tá ao vivo aqui para te responder. Primeiro intervalinho do dia. Daqui a pouquinho a gente continua nosso bate-papo com o Dr. Renan e com o Dr. Leandro, tá bom? Não sai daí. Voltando aqui para o nosso bate-papo, os irmãos Garcia estão por aqui, Dr. Renan e Dr. Leandro também. Vamos falar um pouquinho agora de pós, doutor, né? A gente falou aí, cirurgia de lipedema, o quanto é importante a gente tratar, ajudar essa mulherada que está assistindo a gente. Como funciona o pós da cirurgia? O pós-operatório da cirurgia é muito importante, porque é realizada uma lipoaspiração especial nessa coxa dessa paciente e na área acometida, e isso vai produzir algum inchaço, vai produzir algum acúmulo de líquido. O pós-operatório envolve um tratamento específico da enfermeira, da fisioterapeuta, para conseguir retirar esse líquido com massagens, terapia compressiva. Então, há alguma perda de líquido, mas em torno dá para fazer esse acompanhamento com toda essa equipe também. E lá na clínica, doutor, tem todo esse amparo também no pós, né? Sim, sem dúvida. Todo cirurgião que hoje faz lipedema, ele faz esse pós-operatório de maneira multidisciplinar, oferecendo todo esse tratamento complementar para a paciente ter uma recuperação mais agradável, menos dolorosa. Olha, ali no caso, na tela que está passando, é um antes e depois? Conta para o pessoal, doutor Leandro. É uma paciente nossa que no momento está com 2 meses de pós-operatório, né? Ela tinha bastante queixa estética, queixa de dor nos membros inferiores, sensibilidade, né? Então, a gente fez o tratamento clínico primeiro, a gente desinflamou essa paciente. Olha. Depois que ela estava já preparada, a gente submeteu ela ao tratamento cirúrgico, né? E aí ela está com 2 meses, já perdeu bastante medida, está bem bastante, é nítido ali, né? Foi feita toda a lipoaspiração da região da coxa, dos culotes, né? E quando a gente fala da cirurgia de lipedema, a gente está falando da parte estética, obviamente, que é nítido, mas vai ajudar ali até nessa questão da circulação, dos vasinhos, tudo que eu vi ali que parece um antes e depois, até dá uma diminuída? Sim, a impressão que a gente tem é que melhora bem essa questão toda da circulação da perna, né? A paciente sente bastante melhora dos sintomas, né? Ela tem aí uma qualidade de vida bem melhor pós-cirurgia. Que bacana, olha quanta coisa dá para ajudar aí na cirurgia de lipedema. A gente está falando para as mulheres, mas os homens têm procurado também? Olha, os homens procuram, mas em muito menor quantidade do que as mulheres, né? Devido a fatores hormonais, aí a gente pode falar que mais de 95% dos pacientes são mulheres. Olha que legal aqui, as nossas telespectadoras participando já. De Assis, eu tô aqui, deixa eu ver com quem que eu estou aqui. De Assis, a Maria Luísa Almeida. Achei muito interessante a entrevista do lipedema. Acho que tenho e vou procurar ajuda. Aí, tá vendo? Procura mesmo, viu? A nossa telespectadora aqui, deixa eu ver quem mais. interessante aqui. No caso de genética, ela volta depois? Estão perguntando aqui, Sim, doutor. Como nós falamos, o lipedema é uma doença crônica, né? Então, na verdade, ela não tem cura. Ela tem tratamento, tem como nós controlarmos os sintomas. Perfeito. E se essa paciente vir a ter um reganho de peso após a cirurgia, ela pode sim voltar a ter as medidas e os sintomas do lipedema. Então é importante também um acompanhamento. Sim. A paciente nunca pode deixar de fazer o acompanhamento. A Graciele de Itaciba, ela está fazendo uma pergunta que eu acho interessante também a gente falar. Suspeito que eu tenho lipedema. Que médico devo procurar? Então, a pergunta seria a seguinte: já pode procurar direto o cirurgião plástico ou tem que ter algum diagnóstico antes e depois repassado para vocês? As pacientes, elas, como o lipedema é uma doença multidisciplinar, né? Muitas vezes somos nós que fazemos o diagnóstico, às vezes é o cirurgião vascular ou a cirurgia vascular que fazem um diagnóstico, outras vezes o nutricionista. Então, assim, envolve vários profissionais, né? Interessante. E esse trabalho aí conjunto para fazer o tratamento. Então,
de qualquer forma pode procurar direto aí os doutores. Olha, um elogio, adorando a entrevista de hoje. Desde a semana passada já agendei uma consulta com os doutores para a cirurgia de lipedema. Olha que legal, deixa eu ver quem é a nossa telespectadora aqui. Agnes, a Agnes aqui acompanhando, conheceu os doutores aqui no Band Mulheres, já marcou consulta, que legal. A gente está sempre aqui levando aí saúde, levando informação para vocês e a gente fica muito feliz. E quando a gente fala assim de faixa etária, a gente comentou um pouquinho no bloco anterior, né? Mas todas as fases aí estão ok. Desde mais jovem até terceira idade pode fazer. Pode fazer. Desde o momento do diagnóstico, né, é importante fazer esse acompanhamento. Algumas pacientes vão perceber na puberdade, outras mais velhas, depois de uma gestação. Ah, interessante, depois da gestação. A pessoa pode, de repente, não ter e depois de uma gestação apresentar aí. Exatamente, a lipedema. gestação é um momento em que tem uma alteração hormonal e pode ser o gatilho daquela paciente. Olha só, tá vendo, gente? Quanta coisa influencia. Eu falo que nós mulheres, a gente já sofre aí, né? Por natureza, a gente já tem hormônios aí a mais para sofrer e tudo mais, né? Mas tudo tem jeito. Lá pra semana que vem, a gente poderia falar, sabe o quê? Dos mitos e verdades da cirurgia plástica Seria também. ótimo. Eu tô percebendo aqui pelas perguntas que a mulherada tem bastante dúvidas. Olha só, deixa eu ver aqui. Como saber se é excesso de peso ou lipedema? A Gislaine de Presidente Prudente. O lipedema e o excesso de peso são duas condições que elas andam muito juntas, né? Muito íntimas. O que mais diferencia se é excesso de peso ou realmente lipedema, geralmente essa paciente ela pode até perder peso, mas ela tem dificuldade de perder medida nas pernas. Eu acho que todo mundo tem alguma amiga ou Sim, conhecida sim. que tem essa queixa, que fala assim, olha, eu perco peso, eu faço exercício, faço dieta, mas as minhas pernas continuam com medidas, continuam me incomodando, né? Então, eu acho que esse é o principal fator que faz a gente ter um norte aí pro diagnóstico. Legal, eu já vi mesmo assim, algumas mulheres que elas são geralmente bem menorzinhas aqui embaixo, mas a perna é continua diferente. volumosa, né? Sem dúvida. E é muito importante essa mulher entender que não é culpa dela. Olha. Que é uma doença e que precisa ser tratada. Com não é um certeza. ganho de peso. Hoje há uma pressão social, né? Com certeza, está ligado diretamente até a nossa autoestima, né? Sim. Essas pacientes hoje elas se reúnem, elas conversam nas Olha. redes sociais para fazer essa ajuda mútua. Que bacana. A Alessandra está dizendo o seguinte: fiz cirurgia de lipedema há 4 meses com os irmãos Garcia e o resultado ficou maravilhoso. Acabaram as dores, a sensação de peso das minhas pernas. Legal a gente ouvir esse feedback de quem fez, né? Olha, acabaram as dores, a sensação de peso nas pernas. Esteticamente houve diminuição da circunferência. Felicidade imensa, tá vendo? A gente traz de volta aí a felicidade. Lembram dela, doutor? Sim, sem dúvida. A Alessandra? Sem dúvida. Um beijo. Que bacana. Algum recado final para quem está assistindo, então? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre lipedema, né? Que é um tema relativamente novo. E conscientizar essas mulheres que existe sim tratamento, existe uma forma de melhorar a qualidade de vida, os sintomas, e estamos à disposição aí para as pacientes que necessitam, que querem tirar dúvidas, esclarecimentos e fazer o acompanhamento para que a gente possa ajudar, né? Com certeza. E procurar vocês, né, doutor Renan? Estamos à disposição. Então, até semana que vem. Até o próximo tema. Agora,